Nessa semana, Saravalli, a gente teve toda aquela questão envolvendo margem equatorial, o IBAMA vetando, o Petrobras falando não é bem assim, a gente vai ainda entregar os documentos necessários, vai provar que tem efetivamente condição de explorar a margem equatorial, e o mercado ficou muito cauteloso, pé atrás com isso, justamente por conta de o que a Petrobras poderia fazer com os recursos que estariam sendo destinados à margem equatorial, né? Até surgiu um boato, segundo a própria Petrobras, de dividendos extraordinários, que foi negado, inclusive, naquelas notas que eu trouxe aqui há pouco, falando que o plano estratégico está sendo feito, que tudo vai ser submetido aos órgãos competentes internos. O medo do mercado é esse, Saravalli, que a Petrobras tenha disponibilidade de caixa para fazer investimentos que não sejam tão ortodoxos assim, ou que não sejam tão importantes para a companhia, e nessa diversificação trazer mais riscos para os seus próprios investidores? Bom, é uma pergunta aí que está disfarçada de uma meia dúzia de perguntas, né? Dentro desse contexto aí de Petrobras. Mas acho que o primeiro, começando de trás para frente ali, que foi o assunto dessa semana, eu sou totalmente contra a opinião do IBAMA. Parece que o IBAMA está lidando com uma companhia que não sabe o que está fazendo, né? Assim, a Petrobras ela é referência, excelência. A gente precisa ter muito orgulho dessa companhia, principalmente em exploração de águas ultra profundas. Então, parece que a Petrobras não sabe o que está fazendo, né? Parece que a Petrobras, mas e se tiver o risco? Lógico que tem o risco. Mas a companhia, quantos anos, né? Quantas décadas não explora em águas pós-sal, pré-sal, enfim, offshore. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que para a economia do país, isso pode ser realmente o que a gente chama um game changer, ou seja, pode gerar milhares de empregos, pode trazer muitos recursos internacionais, pode impactar o PIB de forma positiva. Então, parece o próprio governo jogando contra o próprio governo, né? Então, assim, lógico que um órgão regulador tem que fazer suas exigências, mas vamos olhar, pergunta assim, qual que é a sua experiência? Você está chegando agora no setor de petróleo? Eu estou. Então, peraí, então vamos exigir. Não, eu já tenho algumas décadas operando esse mercado, né? Já quais foram os históricos de acidente, enfim. Se a gente olhar para lógico que a economia dos países vizinhos que já estão explorando nessa região é uma economia muito menor, mas mudou de patamar de PIB, de atividade econômica, quando começou a ter essa exploração. Eu acho que a grande crítica, mas aí eu sou um defensor, né? Acho que a gente está numa fase de transição energética, mas o mundo vai continuar dependendo por muito tempo de petróleo. Então, existe tempo para a gente explorar, para a gente se beneficiar, para a gente continuar explorando isso. Fazendo um paralelo como analista aqui de Petrobras especificamente, primeiro ponto, eu acho que o assunto de dividendo extraordinário não está descartado. Poderemos ter esse assunto sendo discutido nos resultados ou ainda esse ano, tá? Não mudaria a estrutura de capital radicalmente. Se a gente olhar a programação de investimentos nos próximos 4 ou 5 anos da companhia, acho que contemplaria de uma forma super simples, né, integrar também essa programação de investimentos na margem equatorial, né? A companhia não vai dobrar, triplicar de investimentos. A minha preocupação né, como a gente já viu em gestões anteriores da Petrobras, é sempre qual que vai ser o retorno para o acionista, para a sociedade como um todo. É lógico que a gente precisa pensar que é uma companhia de capital misto, tem o governo como acionista, mas também nós acionistas, se o retorno vai ser bom o suficiente para colocar esses projetos de pé, tá? Assim, por exemplo, como foi o pré-sal, muito se questionou. Hoje, a gente sabe que é um ativo de altíssima qualidade, né, de ótimos retornos, né, que trouxe investimentos, recursos para o país como um todo. Todo mundo se é beneficiado com investimentos no pré-sal. Tomara que façam conta, né, que usem bem os recursos nossos, né, da sociedade, principalmente acionistas da empresa, mas que tragam benefícios para a sociedade como um todo. Então, eu sou um defensor, acho que a gente tem que acelerar essa exploração, acelerar a pesquisa para chegar no momento e falar assim, realmente faz sentido, como os países vizinhos mostraram sim que tem um petróleo bom, de qualidade, com uma grande reserva, e todo mundo vai ser beneficiado, né? O país vai ser beneficiado com essa potencial exploração. Tá? Então, o IBAMA, vamos fazer exigências necessárias, regulação necessária, né? Mas a gente está lidando aqui com uma companhia que é excelência no setor, né? Então, assim, a Petrobras tem toda a capacidade para explorar essa região, sim.